Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Psi Descomplica. Eu sou Lucélia e esse aqui é um espaço planejado, preparado para vocês com muito carinho, tá? Então já te convidamos a seguir as nossas plataformas digitais, @TV Promessa Viva, estamos no TikTok, no Instagram, no Facebook, em todos os âmbitos digitais para que você consiga ter o melhor conteúdo de fácil acesso, tá? E como eu estava dizendo, esse é um espaço criado para que vocês possam ter conhecimento de forma didática, de forma descontraída, com vários conteúdos, com vários temas da sociedade, do indivíduo, nos seus vários âmbitos, do ser humano, tá? Que âmbitos são esses, Lô? Emocional, mental, psicológico, espiritual, porque aqui também nós temos programas muito interessantes para te dar acalento, tá? Mas nesse dia específico, eu quero falar com o público jovem. Como vocês puderam ver, nesse mês de junho já falamos sobre relacionamento, já falamos aí sobre as questões da terceira idade, sobre a importância, falamos sobre esse tempo um pouquinho mais frio, de estar cuidando para a manutenção desse corpo, para que não sintamos tantas diferenças no nosso âmbito emocional, certo? E hoje eu quero falar com você, jovem, que vive essa exposição digital, que vive essa exposição conectada 24 horas. Eu costumo sempre ouvir de pacientes jovens que vai dormir e às vezes está dormindo, né? Assim com o celular para poder chegar ao sono e de repente dormiu e nem percebeu. Ou o celular bateu na própria testa, ou caiu na cama, enfim. E algumas outras pessoas me dizem que dormem com o celular sempre ao lado, pessoas adultas. Então, como vocês podem ver, de todas as formas nós estamos conectados. Nós não, tá, não generalizando, claro. Nós não usamos mais despertador, né, dar ali a corda para poder colocar a hora específica para ele tocar, ou programar se ele for um despertador digital, nós usamos o celular para tudo. E estar com essa conexão toda de forma digital, falando da juventude, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Quanto mais expostos nós estamos nas redes, né, nessas vivências, mais suscetíveis nós ficamos a alguns padrões. Que padrões são esses? Vou trazer apenas um hoje, tá? O de comparação, que eu já acredito que seja um dos mais danosos, não só para jovens, adultos, idosos, mas também crianças. A comparação em si é um processo muito difícil, um processo muito árduo, porque te coloca em uma posição de insuficiência, em uma posição muito difícil de se estar. Por quê? Nós, claro, temos os nossos sonhos, os nossos ideais. E quando nós temos esses referenciais de sonho, de ideal, de projeto de vida, e olhamos para a realidade da qual vivemos e não encontramos, obviamente a gente consegue visualizar alguém que talvez tenha, e aí vem a comparação. Mas por que que eu não tenho? Mas por que que eu não sou assim? Mas por que que eu não consigo? Isso traz, sabe, um ramal de questionamentos tão fortes e talvez até alimente algumas crenças disfuncionais, crenças irracionais, tá? Então, nós precisamos entender que estar exposto, que estar vivendo esses ambientes de rede nos deixa, assim, vulneráveis e nós precisamos intensificar o nosso cuidado com o eu. Porque quando eu exponho uma realidade, eu não sei quem está vendo a minha realidade, com que olhos está vendo a minha realidade. E aí você pode dizer, Lu, mas a minha realidade é tão simples. Como eu disse, nós não sabemos os olhos que estão nos vendo. E aí fica a reflexão, de fato vale a pena, é necessário que estejamos expondo tanto, estejamos fazendo tanto, porque quanto mais nós fazemos, quanto mais nós nos colocamos, mais nós nos comparamos. E a comparação não é uma das áreas mais interessantes de termos, né? Não é um comportamento dos mais interessantes de termos em nossa vida, estar praticando em nossa vida, tá? Então, para aqueles que decidem, que querem, que fazem, a conexão diária, 24 horas, que acreditam que não podem ficar desconectados, na verdade, do mundo digital. O porquê dessa exposição? O porquê desse preenchimento?
O porquê que faz tanto sentido para você que os outros vejam aquilo que você quer que eles vejam. Porque se você posta um Reels, ele tem uma duração. Eu sei que o Instagram hoje ele está fazendo o aumento gradual do tempo do Reels, né? Antigamente eu acho que era até 30 segundos, mas hoje acho que já consegue até chegar a mais, acho que 90, acho que segundos, alguma coisa assim. Então, as próprias plataformas têm ampliado o tempo de algo, né, de um recurso, para que você exponha mais. Quantas vezes nós ficamos inteiramente conectados nessas plataformas, consumindo conteúdos de pessoas que nós vemos como um referencial, e isso nos coloca em uma condição muito ruim. Isso nos coloca em uma condição onde nós estamos nos comparando constantemente com padrões talvez inalcançáveis. Observa que eu falei talvez, não significa que você não possa ter uma vida satisfatória, interessante. Mas qual é esse satisfatório? Qual é esse interessante? Faz sentido para você? Ou você quer a realidade de fulano, de ciclano que você está vendo na internet? Nós vivemos nessa constante busca de uma aprovação de terceiros. E as redes, muitos jovens, eles têm usado para ser esse local de reforço, né? De, olha, realmente você tá bem, é o corpo escultural, é o cabelo fantástico, é a unha, enfim. Nós estamos a todo momento buscando esse local de refúgio, né? O digital, para explanação de quem sou, para com isso eu ter a aprovação. Essa semana, o meu filho ele chegou com o seguinte comportamento. Nós praticamos muito as linguagens do amor. E uma das linguagens lá de casa é sempre a palavra de afirmação. E a gente diz que ele é bonito, que ele é lindo, que ele é inteligente, que ele é abençoado. E ele chegou com uma brincadeira de colocar a mão e cantar uma musiquinha. Não sei se ele aprendeu na escola ou se algum amiguinho fez, mas a musiquinha é muito, muito bem construída. Ele tem a pergunta no início, ele pergunta assim, quem me acha bonito, põe a mão aqui que já vai fechar e não vai ter tempo, é uma coisa assim, eu não sei a musiquinha, mas sempre a pergunta dele é, quem acha ele bonito? E aí, ao perceber essa necessidade dele de ouvir que ele é bonito, eu comecei a me questionar. Será que o meu excesso de dizer que ele é lindo porque eu acho o meu filho lindo, fantástico, está reforçando nele um comportamento de necessidade de aprovação, que os outros também digam que ele é bonito? E aí eu comecei a trabalhar com ele. Mamãe, você precisa se sentir. Você precisa saber que você é. Você não precisa esperar que os outros digam que você é. Essa semana, trabalhando com as crianças do serviço de convivência, também aconteceu uma situação bem semelhante. Uma menina maior, né? Ela tem acho que uns 7 anos. E a gente construiu o catavento, que é o símbolo da campanha de erradicação do trabalho infantil. E nessa construção do catavento, um dos meninos do serviço de convivência chegou para ela e falou o seguinte: olha, o seu tá paia. Essa expressão, seu catavento tá paia. Ela olhou para mim e disse assim: tia, ele disse que o meu tá paia. E aí eu me abaixei na altura dela, né, para falar com criança. Olha, tia, você gostou do seu catavento? Você gostou do que você fez? O que é que você acha do seu catavento? E ela foi me descrevendo o catavento dela. Todas qualidades positivas, porém, ela se apegou mais ao que a criança disse dela. E aí eu fui trabalhar a importância da autoafirmação, do que ela desempenha ser bom, do que ela desempenha ser interessante, para fortalecer nela esse laço dela com ela mesma. E essa é uma discussão que eu quero trazer para vocês, jovens. E até adultos que possam estar fazendo isso. E pais que possam talvez estar fazendo isso com seus filhos. Que nós cuidemos para não estar fazendo comparações excessivas com aquilo que nós vemos, com aquilo que ouvimos. Nós precisamos entender que nós desempenhamos um papel excepcional, que é aquilo que está ao seu alcance, que é aquilo que você pode fazer, que as suas habilidades, que a sua desenvoltura são suas, são traços seus de personalidade, de comportamento. Cada um tem o seu e está tudo bem, que nós não precisamos da aprovação do outro. Então, jovem, se você está se escondendo atrás de uma tela de celular,
postando excessivamente um recorte específico da sua vida, porque acha que as pessoas vão gostar de te ver daquele jeito, você não precisa alimentar aquilo que está te angustiando. Se questione sobre o que você está buscando com essa exposição, tá? Vivemos em um mundo onde temos sim o artifício da internet a nosso favor e precisamos usufruir dele a nosso favor, com a aquisição de coisas boas e não com coisas que vão nos trazer angústias e desconfortos, tá? A exposição constante vai nos colocar numa busca inalcançável, porque como vocês podem ver constantemente, os padrões mudam, e mudam, e mudam, e você nem sequer chegou ao primeiro, já houve uma mudança, e você se coloca em uma necessidade de mudar, tá? Então, não precisa se colocar nessa posição. Olha para quantas vezes você está na rede, para tudo que você está fazendo na rede. Na rede não é a rede de descanso, mas na rede digital. Quantas vezes você entra nesse local? Por quanto tempo você fica nesse local? Você está percebendo que está ficando muito mais agitado do que descansando? Esse já é um sinal de que você precisa parar, tá? Então, precisamos ter o nosso tempo de detox. Vivemos aí as dietas, fazendo detox de algumas coisas. Nós precisamos começar a fazer, sim, o nosso detox digital, para que nós consigamos, de fato, voltar a se conectar com aquilo que é importante para nós, e não para aquilo que a rede nos diz e nos cobra que tenhamos que ter, tá bom? Para vocês jovens, vocês não precisam ter o corpo da moda, vestir a roupa da moda, se comportar como a moda digital te diz. Você é excepcional naquilo que você é, naquilo que você faz, naquilo que você se desempenha. Se a rede, que antes era de descontração, de descanso, está te trazendo angústia e desconforto, se desconecte. Faça pequenas pausas ao longo do seu dia. Eu tenho certeza que você vai perceber o quanto que o detox digital vai ser fundamental para que você se reconecte com você mesmo, tá bom? Espero que tenham gostado do tema de hoje. Nós nos vemos no nosso próximo episódio.